Introdução. Este material foi desenvolvido com o intuito de proporcionar aos estudantes uma análise aprofundada e crítica dos fundamentos do direito penal. A estrutura do conteúdo abrange todos os tópicos essenciais, apresentando uma exposição sistemática, baseada na doutrina penal contemporânea, jurisprudência consolidada e na legislação vigente. Tal abordagem visa oferecer um embasamento robusto e sofisticado, fundamental para uma atuação eficaz na esfera penal. Cada capítulo apresenta exemplos práticos, perguntas reflexivas com respostas detalhadas, e, quando necessário, a transcrição dos dispositivos legais pertinentes, súmulas e decisões dos tribunais superiores. A metodologia empregada valoriza o aprendizado ativo e profundo, utilizando analogias, contextualizações históricas e sociais, e a construção gradual de conceitos, de forma a promover uma compreensão integrada e sólida. O objetivo deste material vai além de fornecer o conhecimento necessário à aprovação no concurso, e busca também fomentar o raciocínio crítico e a capacidade de aplicar o direito penal de maneira prática e contextualizada. A fundamentação teórica e prática aqui desenvolvida permitirá ao candidato interpretar as normas jurídicas de forma precisa e aplicá-las adequadamente em situações concretas, garantindo uma atuação segura e competente. A aplicação da lei penal. A aplicação da lei penal envolve a compreensão de como as normas penais são aplicadas aos fatos e condutas humanas no contexto jurídico. A lei penal define os comportamentos que devem ser considerados criminosos e estabelece as sanções correspondentes. A aplicação adequada da lei penal requer a internalização dos princípios e diretrizes fundamentais que asseguram a justiça e a segurança jurídica, garantindo que a ação punitiva do Estado seja exercida de maneira legítima e proporcional. É essencial que o aplicador da lei esteja consciente de que a eficácia das normas penais não depende apenas da interpretação literal dos dispositivos legais, mas também da consideração dos valores e objetivos que permeiam o direito penal. Dessa forma, a correta aplicação da lei penal pressupõe uma análise integrada dos princípios constitucionais e das garantias individuais, promovendo um equilíbrio entre a necessidade de repressão ao crime e a proteção dos direitos fundamentais do indivíduo. Princípios da legalidade e da anterioridade. Princípio da legalidade. O princípio da legalidade é um dos pilares basilares do direito penal, consagrado no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, e no artigo 1º do Código Penal. Esse princípio estabelece que nenhum comportamento pode ser considerado crime, nem qualquer pena pode ser imposta, sem que haja prévia definição legal. A principal função desse princípio é limitar o poder punitivo do Estado, impedindo que os cidadãos sejam penalizados por condutas que não estejam claramente tipificadas em lei. A aplicação do princípio da legalidade tem uma importância prática imensurável, uma vez que oferece previsibilidade e segurança jurídica aos cidadãos, assegurando que somente leis previamente estabelecidas possam definir crimes e sanções. Dessa maneira, evita-se que o arbítrio estatal venha a surpreender o indivíduo com punições não previstas no ordenamento jurídico, o que reforça a segurança jurídica e a confiança no sistema de justiça. Artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, e não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Artigo 1º do Código Penal, e não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, STF, reforça a relevância do princípio da legalidade como garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos, evitando abusos e arbitrariedades por parte do poder estatal. A Corte tem enfatizado que o respeito ao princípio da legalidade é imprescindível para assegurar que o Estado atue dentro dos limites constitucionais e para proteger os indivíduos de qualquer forma de punição que não esteja claramente prevista na legislação. Princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade, complementar ao da legalidade, assegura que a lei penal só pode ser aplicada a fatos praticados após a sua entrada em vigor. Isso significa que nenhuma pessoa poderá ser punida por uma ação ou omissão que, no momento de sua prática, não era prevista como crime pela legislação vigente. O princípio da anterioridade está previsto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal. O princípio da anterioridade também atua como um limitador do poder punitivo estatal, garantindo que mudanças na legislação penal, especialmente aquelas que criam novos tipos penais ou agravam sanções, não sejam aplicadas retroativamente.
Esse princípio é essencial para a estabilidade do ordenamento jurídico e para a proteção das liberdades individuais, uma vez que impede o uso arbitrário da lei penal para perseguir ou punir comportamentos passados que não eram considerados ilícitos à época de sua realização. Artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, e a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Esse princípio garante a previsibilidade e a segurança jurídica, elementos indispensáveis ao Estado de Direito. A retroatividade da lei penal mais benéfica é uma exceção que favorece o réu e tem sido amplamente aplicada pelos tribunais, em consonância com os direitos fundamentais. Assim, ao se deparar com uma nova lei que beneficie o agente, é dever do aplicador do direito assegurar que essa norma retroaja, proporcionando ao réu um tratamento mais favorável e, consequentemente, mais justo. Resumo: os princípios da legalidade e da anterioridade garantem que nenhum comportamento seja punido sem prévia definição legal e que a lei penal não retroaja para prejudicar o réu. O princípio da legalidade assegura que os crimes e penas sejam previamente estabelecidos por lei, enquanto a anterioridade impede a aplicação retroativa de normas, salvo se forem mais benéficas ao acusado. Lei penal no tempo e no espaço. A aplicação no tempo e a aplicação da lei penal no tempo está sujeita aos princípios da irretroatividade da lei penal mais gravosa e da retroatividade da lei penal mais benéfica. Esses princípios visam proteger os direitos dos cidadãos e assegurar que nenhuma pessoa seja prejudicada por uma mudança legislativa que imponha sanções mais severas. Irretroatividade da lei penal mais gravosa. A lei penal mais severa não pode retroagir para prejudicar o agente. Em outras palavras, se uma nova lei cria ou agrava uma punição, ela só será aplicada aos fatos cometidos após sua entrada em vigor. Esse princípio é fundamental para proteger o cidadão de eventuais excessos legislativos e para garantir que a aplicação da lei seja sempre feita de forma justa e previsível. Retroatividade da lei penal mais benéfica. Por outro lado, quando uma nova lei é mais favorável ao réu, ela deve ser aplicada retroativamente, garantindo assim um tratamento mais justo. Esse princípio é garantido pelo artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, e é amplamente reconhecido pela jurisprudência brasileira, que estabelece a obrigatoriedade de aplicação da norma mais benéfica para assegurar a justiça e a equidade no sistema penal. A aplicação no espaço e a aplicação da lei penal no espaço define os limites geográficos da sua eficácia. Os princípios da territorialidade e da extraterritorialidade orientam a aplicação da lei penal brasileira em relação aos crimes cometidos no território nacional ou fora dele. Princípio da territorialidade. Conforme o artigo 5º do Código Penal, a lei penal brasileira aplica-se aos crimes cometidos em território nacional, abrangendo o solo, o espaço aéreo e as águas territoriais. Esse princípio assegura a soberania do Estado sobre os crimes que ocorrem dentro de suas fronteiras, garantindo que a ordem jurídica nacional seja mantida e respeitada. Artigo 5º do Código Penal. Já aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Princípio da extraterritorialidade. Em determinadas circunstâncias, a lei penal brasileira também se aplica a crimes cometidos fora do território nacional, conforme estabelecido no artigo 7º do Código Penal. Tais situações incluem, por exemplo, crimes contra a vida ou a liberdade do Presidente da República, crimes contra o patrimônio público e crimes praticados por brasileiros que não foram julgados no país onde ocorreram. A extraterritorialidade da lei penal visa proteger interesses fundamentais do Estado e garantir que certos crimes, mesmo ocorrendo fora do território nacional, não fiquem impunes. Artigo 7º do Código Penal. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. E os crimes contra a vida ou a liberdade do Presidente da República. Segunda, os crimes contra o patrimônio ou a fé pública de órgãos da administração direta, indireta ou fundacional da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Terceira, os crimes contra a administração pública, por quem está a seu serviço. Tempo e lugar do crime. O tempo e o lugar do crime são determinantes para a aplicação da lei penal e a definição da competência jurisdicional.
Compreender esses elementos é essencial para assegurar que a lei penal seja aplicada de forma correta e para determinar qual jurisdição tem competência para processar e julgar o delito. Tempo do crime. O Código Penal adota a teoria da atividade, segundo a qual o crime é considerado praticado no momento da ação ou omissão, independentemente do momento em que ocorre o resultado. Essa definição tem implicações significativas na determinação da lei aplicável, principalmente em casos em que a legislação penal sofre alterações entre a data da conduta e a do resultado. Artigo 4º do Código Penal, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Lugar do crime. Para fins de aplicação da lei penal, considera-se o lugar do crime tanto o local onde ocorreu a ação ou omissão quanto onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Essa definição amplia o alcance da lei penal e garante que o agente possa ser responsabilizado de acordo com a legislação vigente no local em que o crime teve efeitos. Artigo 6º do Código Penal, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Resumo. A aplicação da lei penal no tempo segue os princípios de retroatividade de leis mais gravosas e retroatividade de normas mais benéficas. No espaço, aplica-se o princípio da territorialidade para crimes cometidos no Brasil, com exceções de extraterritorialidade para proteger interesses nacionais. Lei penal excepcional, especial e temporária. Lei penal excepcional. As leis penais excepcionais são promulgadas para atender a situações extraordinárias, como estados de calamidade pública, guerra, ou qualquer outra emergência que exija uma regulamentação penal específica. Essas leis possuem vigência limitada à duração da situação que as motivou. Importa destacar que os efeitos das ações praticadas durante a vigência dessas leis permanecem, mesmo após cessada a situação excepcional. Em outras palavras, embora a lei excepcional perca sua eficácia com o retorno à normalidade, seus efeitos jurídicos continuam a reger os fatos que ocorreram enquanto estava em vigor, preservando a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais. Artigo 3º do Código Penal, e a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Lei penal temporária. As leis penais temporárias, de maneira semelhante às excepcionais, são criadas para vigorar por um período determinado, geralmente com o intuito de lidar com situações específicas que demandam intervenção legislativa. Essas leis são fundamentais para responder a contextos que possuem uma temporalidade clara, como eventos de grande porte ou situações específicas de emergência social. Após o término do prazo de vigência, a lei deixa de produzir efeitos para novos casos, mas continua a regular os atos cometidos durante o período em que esteve em vigor. Isso garante a aplicação justa e previsível das sanções previstas para os comportamentos tipificados enquanto a lei estava em vigor, evitando mudanças bruscas que possam gerar insegurança jurídica. Artigo 3º do Código Penal, e a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Lei Penal Especial, e a Lei Penal Especial, por sua vez, é uma lei que coexiste com o Código Penal e trata de assuntos específicos, criando normas penais particulares para determinadas condutas que requerem uma regulamentação diferenciada. A coexistência dessas leis com o Código Penal busca suprir a necessidade de uma regulamentação mais detalhada em áreas que demandam tratamento especializado, sem excluir a aplicação geral do Código Penal. Exemplos incluem leis que regulamentam crimes ambientais, crimes eleitorais, crimes tributários, entre outros. Essas leis especiais servem para cobrir lacunas que o Código Penal, em sua natureza generalista, não consegue abordar com a especificidade necessária para certos contextos sociais e econômicos. Exemplos de legislação especial. Lei nº 9605/1998, Lei de Crimes Ambientais define crimes contra o meio ambiente e regulamenta a proteção ambiental. Código Eleitoral, Lei nº 4737/1965 estabelece normas penais relacionadas aos crimes eleitorais. Resumo. Leis excepcionais e temporárias são usadas em situações específicas, emergência ou tempo determinado, com seus efeitos mantidos mesmo após cessarem. Já as especiais focam em condutas específicas,
coexistindo com o Código Penal.